Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Logicast, o Logicast da logística, o Logicast sem frescura. Eu sou Rafael Pigozzi, tô de novo com meu parceiro Diego Nonato. Fala, Diego! Vamos que vamos, hein? Fala, meu amigo Rafael Pigozzi, do mundo da logística. Olha, eu acho que esse ano a gente bateu o recorde, hein? Esse ano a gente veio aqui, gravou bastante podcast, trouxe vários temas muito interessantes. Hoje vai ser mais um que a gente vai trazer aqui. Mas antes de a gente chamar aqui a nossa convidada, a gente quer agradecer aqui os nossos seguidores, tá, que tem acompanhado o nosso podcast aí de todo mundo afora. A gente agradece muito o pessoal aqui do Brasil, lá dos Estados Unidos, do Canadá. Esses dias também a gente recebeu aí pessoas que estão começando a acompanhar o programa lá da República Tcheca, cara. Que isso, não sei como é que chega o som para eles lá não, mas o som chega, filho. Então eu quero agradecer vocês aí que têm acompanhado, mandado mensagens pra gente, e-mails. E outra coisa, Rafael, que eu deixo bem claro agora aqui, porque às vezes as pessoas, né, os patrocinadores, as empresas que estão acompanhando também aqui o podcast, quer patrocinar o programa, mas não sabe como, aí fica meio tímido, meio, né, sei lá, fica meio apreensivo de como fazer. Não precisa ficar apreensivo, manda lá um e-mail pra gente, contato@logicast.com.br, e a gente vai fazer as tratativas normal, correto, Rafael? Corretíssimo, perfeito. Então, você quer patrocinar esses dois candangos aqui? Candango é um negócio meio estranho do interior de São Paulo. Fique à vontade, a gente tá aberto aí a parcerias, né, Diegão? E hoje é o que você falou, hein, Diego? Hoje o tema é legal, hein? Hoje o tema é bacanérrimo, cara. E para a gente poder já iniciar, vamos chamar aqui a nossa convidada, né? Seja muito bem-vinda, Adriana, tudo bem? Olá, tudo bom? Rafael, Diego, vamos trocar um pouquinho, vamos falar um pouco sobre gente, sobre pessoas, da forma mais natural e mais simples possível. Isso aí, Adriana, você é a estrela da noite. Eu queria começar com uma pergunta, já que é muito difícil para mim. Como que é o seu sobrenome? Meu sobrenome é Fiô. Fiô. Meu Deus do céu, hoje eu aprendi de verdade. Porque senão comete muita gafe, né, Diego? Aí depois... Adriana, só Adriana. Gente, eu vou apresentar só pelo primeiro nome, porque o segundo nome ficou errado, né? Vai ficar assim pra gente. Caipira, né? A gente meio caipira, fala tudo errado. Normal a gente já fala errado. Não, Adriana Fiô. Mas te falar outra coisa também sai, porque eu já escutei tanta coisa que já até me adaptei. Beleza. Adriana, para a gente poder já aquecer aqui, porque os 5 primeiros minutos são os mais tensos, mas depois todo mundo chega, né? Fica calmo, relaxa. Queria que você chegasse aqui agora, se apresentasse para o nosso público que está nos acompanhando pelo YouTube, né, pelas plataformas de podcast. Quem é a Adriana, o que a Adriana faz, como que a gente conheceu a Adriana, e te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite de participar desse podcast. Bom, eu sou a Adriana, eu trabalho com pessoas, sou especialista em gestão de pessoas. Hoje trabalho numa área administrativa, cuidando de uma equipe um pouco menor do que eu sempre cuidei, mas a complexidade continua a mesma, porque estamos falando de gente. E trabalhei com o Diego na área de saúde, permaneço na área de saúde, e tem muita coisa para a gente falar aqui. Eu vou trazer a minha vivência, tudo que passei até agora, como comecei um pouco e como eu aprendi a lidar com as situações na gestão. Maravilha. Pô, trabalhar com gente, hein, cara? É por isso que eu falei então, é legal demais. Mas a gente, assim, eu também gosto, mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a entender um pouco, né, Adriana? Que, assim, que você vai falar muito depois disso aí, tipo,
a entender as pessoas, né? Porque hoje a gente vê, assim, o pessoal não entende muito, fala assim, não, eu vou chegar lá e vou fazer o jeito que eu quiser, a pessoa que tem que se adaptar, tá? E é totalmente o contrário, né? De forma alguma. Esse relacionamento corporativo, ele não começa, você não começa a ter noções dentro de uma empresa, você já traz da vida o respeito que norteia as relações, a vontade de se comunicar, de falar com pessoas, de ajudar, de servir. Eu sempre falo isso. A minha habilidade, a minha grande habilidade é servir. Amo trabalhar com pessoas. Quem me conhece sabe. E eu falo sempre, as pessoas precisam servir de uma forma que elas gostariam de ser servidas. A gestão é isso, liderar é isso, você entregar e você transformar pessoas. Então, eu amo essa parte e a gente sabe que é conflitante, é desafio o tempo todo, é administrar conflitos, é resiliência, é respeito à individualidade. São muitas coisas, pessoas. E para a gente já começar esse podcast colocando fogo no parquinho, né? A gente sabe que sempre tem aquele colaborador, aquele funcionário, né, que é revoltado, né, que chega todo dia mal-humorado, que não sabe... Principalmente na logística, sempre tem. Na logística, né? E aí tu tem que lidar com esse tipo de gente. Poxa, olha, eu trabalho com gente, amo pessoas, mas, cara, sim, esse colaboradorzinho, todo santo dia, ele me tira da paciência, ele me tira da paz. Como lidar com esse pessoal, Adriano? É fácil? Tem alguma receita mágica? Tem que chamar, tem que prometer algo? Como é que lida com uma galerinha dessa? Bom, tudo começa no processo seletivo, mas digamos que você não contratou, você já recebeu de brinde. Então, você precisa administrar a situação, sim. E você, de uma forma muito simples, precisa saber quem é essa pessoa e qual a sua habilidade de lidar com esse tipo de conflito. Muitas vezes eu costumo falar que a minha equipe é a minha cara, e as pessoas começam a rir. A minha equipe não acha a menor graça, eles ficam com medo, porque eles precisam refletir o que eu sou. E eu jogo uma grande responsabilidade, eu não aceito nada menos do que isso. E quando você vai gerir uma equipe que já está pronta, você recebeu, você precisa trazer a sua imagem àquela equipe, colocar a sua força, a sua cara, você precisa conhecer cada pessoa. E aí, quando você conhece alguém que já tem desvios, aquela pessoa que está insatisfeita, que ela não sabe nem o que é a motivação, ela não tem. Você acha que ela tem porque alguém falou na faculdade, na pós-graduação, que todo mundo tem uma motivação. Talvez você pergunte qual o teu objetivo, a pessoa nem sabe para onde está indo. E ela falou, era um emprego que eu queria, e eu vim para cá. Aí eu estou insatisfeita, eu não aguento esse ticket, você pede toda hora, e você é uma sem noção, e eu ainda tenho que entregar sorrindo. Então, o tempo todo nós encontramos isso. Isso não é difícil, mas quem gosta de trabalhar com pessoas, esse é um melhor desafio, não digo que é o maior, é o melhor desafio. Transformar essa criaturinha na sua melhor performance, na sua melhor entrega. Você se vê naquela pessoa depois e ela falar, valeu a pena. E ela lembrar com você como ela era, porque esse é meu objetivo, transformar. Que legal, hein? Olha, eu queria ter essa paz aí, viu, Adriano? Nossa Senhora, não tem essa paz, não. Eu amo. Não, e assim, e foi legal que você falou que assim, ó, todo lugar vai ter, né? Porque o pessoal acho que tem que entender, principalmente quando a gente vai trabalhar em liderança, você falou que tá com uma equipe pequena agora, por mais pequena que seja, 3, 4 pessoas só, a gente é o que você falou, entender que cada um vem talvez de uma cultura diferente, de uma educação diferente, e ela traz toda essa bagagem ali,
Então, se a gente for tentar aplicar sempre um negócio meio padrão, talvez é aí que gera o conflito, né? Isso. Eu tenho 8 pessoas. Hoje eu tenho 8 pessoas. Eu já fui líder de 42, já tomei conta, na ausência de supervisores, de mais de 100. E eu aprendi a gerir grandes equipes. E a minha maior dificuldade foi gerir uma pequena equipe. Porque quando você fala para muitos, você consegue abrir um leque de opções e o erro, ele some no meio das pessoas. Você consegue falar e existem várias interpretações que te levam ao êxito da palavra. E em determinado momento, você consegue ir resgatando quando você dissemina para alguns. Agora, quando você tem uma equipe pequena que demanda coisas específicas e o retorno é imediato e a falha é muito clara, é muito perceptível, porque eu acredito que se sua equipe erra, o maior erro foi o seu, não foi da sua equipe, porque você não conseguiu fazer com que ela entendesse a necessidade. Uma situação hipotética, vamos lá, pensei, hein, Diego? Pensei, vim pensando nisso. Como é que eu posso aplicar esse mundo aí? Que eu estou na saúde, mas eu vim pensando sobre, eu já passei por tantas áreas, eu já estive numa oficina que era a parte de legalização de incêndio de pânico, trabalhava no meio de pessoas que eram muito diferentes de mim, eram homens, basicamente, e trabalhava com pessoas que fazem reparos, que fazem solda, um público bem diferente. Já trabalhei com meninas, já trabalhei com meninos, já trabalhei com todo mundo. E hoje eu tenho uma equipe que ela me traz a consciência de que é necessário a gente entender a cultura de cada um, a diversidade, a informação, o mundo que ela está inserido, o contexto, para você trazer o seu resultado. Não tem jeito, o seu resultado, a responsabilidade é sua. Em determinado momento, a gente tenta atribuir uma falha a uma pessoa porque ela não entende, ela não entendeu, e a comunicação é minha. Então, na situação hipotética, o que eu falo? Que imagina você com um pátio pequeno para uma demanda, você tem uma empresa e você tem lá um colaborador que trabalha na sua empilhadeira. Uma coisa pequena. E por mais que a demanda seja aquela sazonal, digamos, um Natal, alguma coisa desse tipo, e você tenha um fluxo maior ali dentro, mas você não ocupa 70% do seu pátio, digamos. E quem é essa pessoa que está trabalhando para você? Você chegou ali e você encontrou. Essa pessoa é uma pessoa exímia nos seus serviços, ela pratica muito bem, ela é uma pessoa urbana, ela se dá com as pessoas, ela é respeitosa, ela entende o contexto do seu trabalho e é uma pessoa assídua, comprometida com o resultado, mas ela é centralizadora, ela não é resiliente e ela tem dificuldade para trabalhar em situação adversa, digamos, ela paralisa diante de um conflito, diante de uma demanda que exige pressão. Como que você vai fazer? Como que você faz? Como você vai administrar? Se a sua responsabilidade você precisa entregar, é você que tem a informação da demanda. Aquela pessoa, ela é perfeita até ali. Você recebe uma nova demanda, digamos, aquele cliente mais que especial, oportunidade única. Ele te pede um serviço que você sabe que vai ocupar todo o seu pátio e que você não vai ter condições. Você conhece alguém que trabalha com aquele produto, porque você sabe que aquela demanda é específica, hoje você não tem estrutura para ela, mas você tem um funcionário ótimo, excelente, e você vai trazer uma pessoa para trabalhar com ela. Ela é centralizadora, ela não conhece. Você recebeu a demanda, aproveitou a oportunidade e precisa entregar agora. É para ontem, vai administrar. Você sabe que você se comprometeu com algo que talvez você não tenha estrutura. E você traz uma pessoa para te ajudar. Que cenário é esse? É um cenário muito adverso. Uma pessoa que, embora tenha tudo para te entregar, ela não sabe trabalhar em equipe, porque ela é centralizadora, ela não sabe administrar conflitos, talvez ela não seja ensinável. E o que vai acontecer? Vai falhar. Vai falhar.
possivelmente vai falhar, porque ela vai entrar em conflito com você, porque ela sempre teve liberdade de trabalhar, ela sempre conduziu da forma, em determinado momento, quando você atinge o que você queria, aquele cliente dos seus sonhos, a pessoa, ela vai parar, porque ela vai falar, peraí, eu vou administrar, e chega uma pessoa nesse campo dela e cria um incômodo, e necessita ela parar para pensar, abrir o campo dela de trabalho, talvez ela paralise. E você precisa entregar. Ela é ensinável o suficiente para entender? Qual é a característica desse operador de uma empilhadeira? Ele precisa ter habilidade para aprender, ele precisa ter habilidade para trabalhar em equipe, o senso de urgência, que nem todo momento ele vai dominar e vai estar no conforto, porque você tem coisas grandes, você está na ampliação, você vive de oportunidade, e naquela oportunidade, de repente, você vai falhar. Por que você vai falhar? Porque faltou gestão anterior, mesmo que você já tenha pego. É necessário preparar a pessoa, por isso que eu falo, a minha equipe precisa ter a minha cara. O tempo todo eu estou perto das pessoas, é um café da manhã, porque dizem, né, que a cultura ela é comida no café da manhã, quando a estratégia é comida no café da manhã. A cultura você não consegue implantar se você não tem uma rotina. Você precisa ter uma rotina. Você precisa conhecer as pessoas com que você trabalha, você precisa transformar. Treinamento, desenvolvimento, tudo isso faz parte do êxito da tua entrega. E aí, tipo, só para dar uma leve descontraída aqui, né, Rafael? A gente fala que o nosso dia só começa depois de uma xícara de café, né? De um copo de café, né? Ou uma garrafa de 2 litros de café para começar o dia de... Minha pipa de café. Esse é o momento oportuno, Diego. Uhum. É o momento. A gente sabe disso. Quando eu começava a trabalhar, eu falava assim, sou cercada de homens. Eu tinha 4 homens, todo mundo que chegava de manhã, sabem tomar um café, todo mundo fala, porque homens não falam demais, né? E pensa numa pessoa que fala. Eu, né, Diego? Eu tenho assunto. Mulher que tem assunto sou eu. E o bom, né, que você fala assim, não, a minha equipe tem que ter a minha cara. Tipo, a pessoa chega, né, Rafael, tem pessoas que elas são mais fechadas, são mais pacatas, né, não gostam de muita conversa e tudo. Tipo um funcionário de TI. Tipo um funcionário de TI, que fala pouco, né? Aí tu chega lá, você começa a movimentar esse colaborador para ele falar, ou seja, o cara dentro dele tá revirando o mundo dele, né? O cara tá, sim. Né, tá sendo a dele de conforto. Exatamente. Isso. E aí vem a Adriana, tipo, querer movimentar, bagunçar o cara. Mas você vê que depois de um certo tempo, a pessoa acaba se acostumando. Tipo, poxa, eu não posso trabalhar perto daquela líder, eu não posso trabalhar perto daquela pessoa de mau humor, eu não posso trabalhar perto daquela pessoa de cara fechada, porque ela vai me incomodar. E antes de ela ficar incomodada, eu já vou começar a entrar na onda daquela pessoa lá. Mas assim, Adriana, a gente até conversava esses dias sobre a questão da empatia, né? Porque a gente vê muitos líderes, né? O Rafael já foi gestor aí também de pessoas, mesmo na área de transporte. Eu faço algumas também lideranças, né? E assim, não é fácil, né, Adriana, ser líder, porque não é um cargo, né? Líder é uma imposição ali. Tu vê que tem pessoas que não têm cargo nenhum, mas ele acaba se sobressaindo sobre os seus colegas de trabalho e as pessoas acabam vendo nele uma referência, né? E aí, como é o nosso tema aqui, extrair o melhor do funcionário, né? Como que você extrai o melhor? Você vê que a pessoa tem potencial, mas a pessoa ainda não consegue enxergar isso. E aí você ali, por entender o lado da pessoa, o lado do colaborador, você começa a trabalhar. Você começa a trabalhar com ele dia e noite. E como é que você consegue? Tem alguma métrica, alguns parâmetros, tem alguns códigos, não sei, que você consegue analisar o colaborador, ou você tem olho biônico, olho clínico, né? Eu tenho. Eu sou quase uma sensitiva. Eu faço um raio-x, eu falo, eu sou péssima. Depois a pessoa fala assim, Adriana, real. A pessoa era do jeito que você falou. A gente vai traçando perfil, né? É necessário você traçar um perfil, porque existem certas funções
que é necessário que você traga o mais próximo possível de um perfil adequado. E não adianta você trazer, pode um líder não se comunicar? Não, vai ser difícil. Ele vai ser um chefe, ele vai ser um supervisor. Um líder não, porque o líder inspira, né? O líder é aquele cara que te faz querer, que te faz entrar no propósito da situação. Ele consegue liderar, não é mandar. É você conseguir fazer com que a pessoa sinta-se parte daquele processo. E a minha necessidade de entender o perfil de cada pessoa é a necessidade que eu tenho também de resultado. Eu preciso moldar aquele perfil, respeitando as diferenças, porque alguns têm uma personalidade um pouco diferente, sabemos que tem umas pessoas que são mais reservadas, outras não, que falam um pouco mais, mas é uma questão de confiança, uma questão de respeito. Você começa a conversar, você começa a entender. Existe toda uma forma de você entrar nesse mundo fechadinho das pessoas. Eu me lembro muito de um amigo lá de TI, que a primeira vez que eu abri um chamado, ele chegou, ele olhou e eu falei assim, então, não está funcionando. Ele falou, não há problema. Eu falei, sim. Aí ele falou, não percebo. Eu falei, querido, se você viu a minha falha, você vem aqui e me ensina, porque eu preciso que isso funcione agora. E ele começou a rir, ele falou assim, sem noção. Quando ele parou, eu falei, pronto, ganhei. Ele me deu uma entrada suficiente para a gente começar a conversar, e eu falei, eu acho que eu tenho algumas dificuldades, vou precisar de você. E aí ele falou, tá, se precisar você me chama. Eu falei, pode ficar aqui então. E ali eu mostrei minha fragilidade, e começamos a conversar, e hoje é um grande amigo, fala pelos cotovelos comigo, e eu falei, TI fala, TI sorri, e assim como eu falo com outras pessoas, existe uma forma assim, você respeitando as diferenças, as individualidades, você trazer essa pessoa para dentro do negócio, e ela se completar no meio de outras pessoas, você trazer um bom resultado. Ô, Adriana, eu vou trazer um caso aqui, que eu vivi. Sim. Tá? A gente fala de liderança, e eu acho que é isso aí mesmo. Para mim, liderança passa muito por confiança, tá? Sim. Dos seus liderados para com você, de quem tá acima de você, com você Sim. também. Tipo, Sim. O que aconteceu comigo foi o seguinte, você vai me chamaram, porque eu fazia serviço de consultoria, e falei assim, a gente precisa que ajeita aqui o almoxarifado, aqui a parte de estoque e tudo. Eu falei, beleza. Quantos funcionários? 3 funcionários. Tá bom. Só que aí, o que acontecia? O coordenador, ele não tinha confiança, acho que talvez nele. Sim. Porque depois eu fui descobrir que jogaram a bomba no colo dele. Aí ele não soube fazer, ele teve que chamar alguém de fora. Só que aí ele também, com medo de mostrar essa fragilidade dele, ele falou assim, eu não sei fazer nada. Ele começou por exemplo, me chamou lá, como a gente ia trabalhar, falou assim, não, eu quero entrar pro meio. Aí começou espalhar a farofa, como a gente diz aqui no meio. Você tá juntando, tudo, não, faz tudo. Aí eu falei assim, aí acabou que a equipe não tinha confiança de ninguém, e nem eu tinha confiança com ele, a equipe comigo, e virou uma bagunça. Aí a gente chegou no final e a gente falou assim, é tudo questão de confiança, né? De todos os lados. Eu acho que liderança passa muito por confiança. Quando você vai contratar alguém para liderar também, é confiar nessa pessoa e monitorar, não se espalhar né? Tipo, a credibilidade, Rafael, a palavra, eu costumo... Quem trabalha comigo sabe, quando começa a trabalhar comigo, a primeira coisa que eu falo, pode ter raiva de mim, pode me xingar, pode discordar, pode me criticar, pode me dar feedback. Eu sou uma pessoa muito aberta, eu trago muito isso porque é necessário. O meu resultado é uma coisa que eu persigo de uma maneira muito tranquila em relação ao que eu faço de gestão. Então, eu sei que eu preciso de um tempo para gerir e aí eu entrego. Mas eu só vou entregar se tiver essa troca, né, de confiança. E eu sempre falo para as pessoas, é sim ou não. A verdade é verdade, a verdade é inegociável. Eu não consigo administrar mentira.
Às vezes a verdade vai doer, vai me decepcionar, vai trazer um conflito para a nossa relação, vai estremecer, mas você pode ter certeza que ela vai trazer um fortalecimento para a relação e é só ganho, porque você vai aprender com a fragilidade do que foi falado, com as diferenças. Às vezes você falar para uma pessoa que você não gosta, que você convive, e você não aceita o modelo de gestão dela, você não gosta da forma como ela fala, talvez a soberba, as pessoas se valerem de um cargo, e isso ainda existe muito, tá fora, já não deveria existir, mas a gente sabe que está latente. E como que você consegue verdadeiramente falar isso para uma pessoa? Como que, com tranquilidade? Eu sou uma pessoa que falo, eu sou meio sem noção. Eu, com muito carinho, eu falo, olha, eu acho isso. E a pessoa toma um susto, porque nem todo mundo está preparado. Então, a confiança, talvez você não se perceba como você fala, quando você fala, seu modo de agir se incomoda, se agride, se fere o comportamento do outro, as crenças de outra pessoa, seja lá o que for, o que ela acredita. Você não pode ferir por você estar em gestão, você não pode fazer com que a pessoa engula, né, o que você quer, porque não é assim. Eu acho que é ouvir, você falar e você se colocar à disposição. E receber o feedback é duro, é tenso, às vezes é muito difícil, mas é necessário. É a tal da comunicação, né? Hoje, aconteceu isso aí hoje comigo, só é rapidinho, tá, Diego? Já que eu deixo você falar, eu falo pra caramba também, o Diego me xinga depois que... eu faço parte de um grupo, a gente mexe com parte de vídeos, essas coisas, eu faço parte de um grupo aqui, aí um cara colocou lá no grupo, assim, né? Tomei um golpe, comprei um equipamento aqui, levei um golpe e tal, não me entregaram e tal. Aí, ó, pra gente ver como que é o negócio da comunicação. Eu tenho um equipamento que o cara levou o golpe, tá? Igualzinho. Eu falei assim, cara, eu tenho esse equipamento aqui e se você quiser, eu vendo pra você, tá? Você tá começando agora, tal. Na maior da boa intenção, cara. De verdade, porque o teu equipamento tá parado. Nossa, mas pensa no monte de pedrada que eu levei no grupo. Que absurdo. Fotossensibilidade da sua parte. O cara acabou de falar que levou um golpe, você tá querendo se aproveitar da fragilidade do rapaz. Eu falei, não. Eu falei, nossa. Aí Deus, sabe quando você facilitador. Então, mas aí é que a gente tá falando de comunicação. Eu falei, nossa, o cara entendeu tudo errado. Eles acharam que eu tava querendo se aproveitar do cara, porque o cara tinha levado o golpe, eu queria vender o meu produto. Eu falei, não, cara, justamente o contrário. Eu falei assim, ó, eu tenho equipamento, se ele quiser para ele trabalhar, eu faço um valor mais acessível para ele não ficar parado. Aí eu, depois, na hora você fala assim, nossa senhora, olha o bafafá que virou isso aí do negócio que eu quis ajudar o cara. E na comunicação dentro da empresa é muito isso aí, né? Se a gente não for muito claro, sei lá. E a gente tem um outro canal também, só para completar, que os aplicativos, o WhatsApp, por exemplo, é muito frio, é uma comunicação muito fria, né? Tipo, quando a gente tem o contato, é uma coisa. Agora, você pode falar a mesma frase que a pessoa, a gente não sabe como que ela vai interpretar do outro lado, né? Sim, com certeza. O que é difícil, depois da pandemia, a comunicação em si, você passou um tempo longe das pessoas e você começa a dominar dentro da sua centralidade. Você consegue falar não é comunicação, nós sabemos disso, e você entende da sua forma e você acha que a pessoa tem a responsabilidade de entender o que você falou, porque é você que está na posição, a bola está contigo, então eu falei e você precisa fazer acontecer. Você manda um e-mail, você não para pensar como o receptor vai conseguir digerir aquilo ali que você mandou. Você tem tudo desenhado, você tem uma demanda, como eu coloquei lá, no hipotético. Você tem um monte de plano, você tem um cenário,
e de repente você quer crescer, você quer aquilo tudo, e você depara com um cara que até então era excelente funcionário, mas ele não consegue administrar o que está em suas mãos, mas a responsabilidade é sua. Você precisa fazer acontecer, você precisa preparar um cenário. E quando você não consegue preparar um cenário? Quando não tem como você preparar, é agora, você precisa resolver agora. Surgiu agora, você vai resolver agora. Você precisa sempre ter a empatia, se colocar no lugar do outro. Existiu uma fase que eu tentei me encontrar muito na comunicação, porque eu sou uma pessoa que tenho... Como que eu vou falar a palavra? Eu acredito muito nas coisas, eu acho que tudo vai acontecer, eu acredito nas pessoas, até que faça... eu não tenho ressalvas, a verdade é essa. Eu entro mesmo, eu aposto na pessoa. Se ela me decepcionar, foi ela que perdeu. Eu não tenho problemas com isso, eu não choro as perdas, não. E eu levo o mundo corporativo todo para a minha vida, pessoal, vamos embora, vem comigo. E eu crio grandes amigos, eu amo isso. E eu falo a todo mundo que eu desligo, são poucos, eu não gosto de desligar as pessoas, eu gosto de promover, né? A minha é essa. E você vai levando pessoas para a vida, são pessoas que vão atestando quem você é de verdade. E você também vai se vendo e vai melhorando com o tempo em relação a isso. E um dia eu comecei a me questionar, será que eu sou o que eu acho que eu sou? Será que eu consigo comunicar isso? Será que eu consigo administrar bem os conflitos onde eu estou envolvida? Será que eu consigo fazer com que a pessoa me compreenda? Não saber que é só uma ordem, é uma necessidade? Porque quando eu recebo uma ordem, eu preciso administrar com o que eu tenho, conhecendo as pessoas, a capacidade. Eu já trabalhei isso, fazendo com que cada um mostre o seu melhor e a gente vai trocando um com o outro, pessoas de características diferentes, conhecimento, habilidades diferentes. Isso forma uma grande equipe, a verdade é essa. E quando eu comecei a pensar nisso, em determinado tempo, eu fazendo uma pós, um professor levantou um questionamento e ele falou assim: eu tenho uma laranja e tenho 2 pessoas que querem a laranja. O que vocês fazem? Olha como o povo é criativo. Pensa num povo criativo. E as pessoas começaram a falar, nem eu sabia que tinha tanta hipótese, tanta possibilidade. E as pessoas começaram a falar, ninguém acertou. Pensa num universo de aproximadamente 40 e poucas pessoas, ninguém conseguiu chegar onde o professor queria. E dava metade, cortava um desse, dividia, pegava outra, dividia em 3, tipo, uma para mim, outra para eles 2. E foi muito engraçado, foi muito rico quando ele falou assim: você em algum momento pensou no que eles querem da laranja? Talvez um queira casca e o outro queira o bagaço. Talvez um queira um suco e o outro só gosta de virar aquela casca e pegar a parte do meio que sobrou. Ficou todo mundo chocado. Pensa que só gestor que se sentia, só gente cheia de bagagem, só gente estruturada na comunicação, não parou para pensar. Ali administra conflito, ali você consegue fazer a comunicação, você consegue entender a percepção do outro, você consegue trabalhar de forma humanizada, porque você entende a necessidade do outro, você é empático quando começa a entender que é uma necessidade. É sem emoção, não existe emoção, os 2 querem, vai chorar, vamos brigar, não dou para ninguém, jogo no chão e piso, acabou a palhaçada. Não, não. O que você quer, o que você precisa, para que você precisa? Cara, isso para mim foi repensar. Eu reavaliei tudo que eu pensava e falei, peraí, tem um ponto que eu não tinha pego. E eu acho que isso me ajudou muito. Uma coisa simples, né? E assim, eu vejo, Adriana, hoje, a gente vive meio a tecnologia, embora que tenha em muitos setores, em muitas empresas, ainda tem que ter ali a presença do fator homem, né? A presença do ser humano, até para conduzir alguns processos, conduzir algumas máquinas, conduzir alguns projetos, mas a gente vê que tudo hoje é meio robótico, é aquela questão tudo já programado, né, para ter respostas, para ter feedbacks.
Aí estava falando aqui agora, até o Rafael comentou, sobre a questão do WhatsApp, né? Tudo é questão de como que a comunicação também, né? Você manda uma mensagem, mas a pessoa não sabe, né, em qual tom que você mandou a mensagem. Né? Outro dia eu estava conversando com um rapaz, estava lá conversando, daqui a pouco ele manda para mim, a sua hora vai chegar. Aí eu falei, pô, isso foi uma ameaça? Nossa! Né? Já acionou o seguro da sua esposa, já. Aí eu fiquei pensando por vários momentos. O que ele quer falar? A sua hora vai chegar. Eu falei, pronto, tá me ameaçando ou tá me prometendo alguma coisa? Qual era o contexto? Oi? Então, qual aí tinha que olhar todo o contexto para ver ali. Eu falei, não, ele tá dizendo que a minha hora vai chegar, que eu vou também conseguir, né, uma promoção, uma benção, por aí vai. Tá menos mal. Mas assim, se você pegar mensagem crua, depois, que tem pessoas que você manda mensagem na hora, você espera que ela responda, mas ela vai te responder, sei lá, 2 dias depois. Aí ela fala assim, não, beleza, a hora vai chegar. E tu, caramba, pô, a hora vai chegar. Enfim. Então, assim como tem essa comunicação fria ali no WhatsApp, nas redes sociais, a gente também percebe que hoje... Rafael... Sabe o que é? Sabe o que é legal? Assim, ó, tô lembrando aqui, quando as pessoas falam assim, ó, não sei o quê, manda um negócio... Aí você responde assim, às vezes você tá na coisa e responde não. Básico. Aí a pessoa devolve assim, ó, tá bravo? Eu falei, não, cara, eu só respondi que não, porra. Monossilábico. Talvez você esteja fazendo alguma coisa e você precisa só responder para não deixar no vácuo, né? Eu falei, não. Aí a pessoa, você tá bravo? Não, cara, eu tô ocupado. Não grosseiro assim, não, que isso? Só te fiz uma pergunta. Não como? Não por quê? Por que você falou não? Por que você falou isso não? Você não é assim? Tá com problema com ele. N interpretações, né? E aí ele falou assim, hoje em dia tem algumas ferramentas que fazem a questão do processo seletivo, né? A gente às vezes vai colocar o currículo em algumas empresas e aí vai tudo para o robô. Ele pega algoritmos, né? Pega palavras-chave para poder te selecionar. E aí tem várias etapas, isso já aconteceu comigo, de repente já aconteceu com algum de vocês também, de você mandar lá o seu currículo e aí você receber um retorno. Olha, o seu currículo está dentro do padrão, em breve te retornaremos. E aí você ficar aguardando, sei lá, 2, 3 meses. Depois de 3 meses, recebe um outro e-mail dizendo assim, infelizmente, nós não vamos aproveitar o seu currículo. Ou seja, eu nem sabia mais que estava participando do processo. Você está me entendendo? Eu nem sabia que eu estava no processo seletivo. Mas essa resposta, esse retorno frio do RH. Eu tive recentemente uma gestora de RH, que até trabalhou com a gente, né? Espero que esse vídeo, em algum momento, ou esse podcast chegue até ela, porque eu lembro que eu fui fazer um processo seletivo, e no processo seletivo mesmo, ela já identificou dentro do que a empresa queria e dentro do profissional que ela estava recrutando, e ela falou, olha, o gerente que vai te entrevistar na sequência, ele gosta de pessoas mais comunicativas. O teu perfil, o teu currículo, ele se enquadra, mas você precisa ser mais comunicativo. Eu falei, não, eu sou comunicativo, não sei o quê. Ela, mas não está aparecendo, então deixa isso fluir, porque senão o gerente vai ver o teu currículo bom, mas você vai acabar perdendo a vaga. Ou seja, ela me deu um ponto ali, ela conseguiu me dar um feedback sem eu esperar, entendeu? Porque ela já sabia do que o gerente queria e ela sabia que o currículo, de fato, ele se encaixava. Só que a gente olha hoje em dia os processos seletivos, dificilmente a gente vê essa aproximação do RH, né, com o profissional e até mesmo depois que ele entra. Assina aqui os documentos, tu começa tal dia, procura fulano de tal. Você acha que essa questão dessa tecnologia toda para contratação, processo seletivo ali, tudo robotizado, tem atrapalhado, chegar no final, a pessoa achar que, de fato, aquele profissional seria o ideal e ter aquela surpresa? Tipo, ih, caramba, esse robô falhou aí, hein? Tem sim, Diego. RH, DP, gente, gestão. Vamos pensar mais ou menos por aí. Eu sei que nem toda empresa tem a estrutura, né, que é as grandes, ou vai investir mesmo nessa captura aí do recurso humano, do capital, né, do maior capital que uma empresa pode ter, que é o colaborador, é a pessoa. E quando nós fazemos um desenho do cargo, do que eu preciso, eu trago a informação de que eu preciso de uma pessoa
dinâmica, eu preciso de uma pessoa competitiva, eu preciso de uma pessoa resiliente, eu preciso de uma pessoa que tenha iniciativa, proatividade, que ela tenha habilidades de discernir situações. E ali eu vou montando o perfil dentro dessa plataforma. E eu começo a desenhar. Quando eu vou selecionando quem é essa pessoa que eu quero, a máquina, né, que é o aplicativo, ele vai fazer um desenho, fez lá. E aí, quando você vai preencher o currículo, ele vai te fazer algumas perguntas que vai contrapor o que eu desenhei. E ali eu vou ver o que se aproxima, o que tem mais, o que tem menos. Talvez eu fale assim, eu não gosto de trabalhar com pessoas de personalidade forte. Eu não gosto de trabalhar com pessoas competitivas, porque eu não quero que me tire do meu momento, né? Eu não quero que atrapalhe minha gestão, eu não quero ninguém querendo tirar o meu cargo, e eu não quero ninguém assim, eu não quero que ninguém brilhe, né? Só eu sou a estrela do negócio. É o Rei Júlia. Infelizmente, tem pessoas que são assim. Ela vê uma ameaça, ela fala, não, esse perfil eu não quero. Eu já desenhei junto com uma outra pessoa que eu falei, não, mas eu não pode não. Aí a pessoa, eu não quero gente assim. Não quero. Aí eu falei, mas eu preciso de uma pessoa para te dar. Não, porque isso vai se virar contra a gente. Eu falei, eu falei, deixa vir, que eu dou um jeito. Falou, vai ficar sozinha. Aí eu falei, deixa vir, pô. Então, eu falei, eu preciso disso, daí eu preciso transformar essa pessoa desalinhada, desajustada, numa máquina de resultados. E aí, o que eu comecei a ver? Que o que eu desenhava era quase impossível. Eu com a pessoa, imagina 2 pessoas desenhando um perfil, quando uma pessoa vai preencher aquilo. E aí, quando você tenta adequar que você traz, a máquina traz para você o que é mais próximo, e aí você vê aquele desenho gritante lá, totalmente diferente do seu, você joga para um lado, o desenho está para o outro da pessoa, e você fala, vai dar merda. Desculpa, gente, você fala, não vai ficar legal isso. E aí você arrisca por conta própria. Tem 3 meses, né? Com 45 dias eu dou um basta nele. Ou então eu falo, é um desafio ficar com você, eu vou ficar, entendeu? Eu vou ficar, só de ruim eu vou ficar. E aí a gente começa a entender que nem todo mundo, por isso tem que gostar de gente, tem que amar o que faz, tem que gostar de falar, tem que gostar de desenvolver. Pessoas é um desafio. E aí o RH, por muitas vezes, ele vai pegar a mensagem automática e vai acabar com a pessoa. E ela precisa entender, como eu falo no processo seletivo, quando eu vou escolher uma pessoa, eu falo, não pense que você é bom ou ruim, ou você é bom demais para a vaga porque você tem tal competência. Você não sabe o que eu preciso. Eu desenhei um cargo e eu preciso de uma pessoa que se adeque ao que eu desenhei. Então, se mostra, seja o que você é, não minta, não tenta fazer algo bonito, algo diferente, porque isso vai cair, você vai perder seu tempo e eu vou perder o meu. E quando eu sou muito verdadeira, até um funcionário falou comigo assim, chefe, ele falou, chefe, você vai contar o que você falou para mim na entrevista? Eu falei, não, porque lá eu falei exatamente para ele. Tem uma pessoa que pede serviço só faltando 5 minutos antes de sair, você não tem como recusar. Aí ele, como? Não entendi. Eu falei, sim, como é que você vai administrar isso? Você vai falar o quê para mim? Tá, tudo bem, eu vou, você vai falar, tá, tudo bem. Falei, porque eu vou lembrar que eu te falei isso. E se você disser que tá tudo bem, eu vou lembrar também que você me falou. Eu não vou deixar você esquecer nada que você me falou na entrevista. Aí ele, poxa, será? Eu falei, sim, eu não esqueço. Vai ser o norteador do nosso relacionamento. Tudo que você me contou aqui, eu vou levar para a vida. E aí, você vê que precisa humanizar. Como que a pessoa fala que não deu? Eu já falo ali na hora. Eu não falo para eles que não deu. Eu já deixo a mensagem muito clara, muito humana, de que talvez o perfil dele não seja o que eu estava procurando, mas alguém precisa de um perfil como aquele. A vaga talvez não se adeque ao que você é, a necessidade do serviço pode ser muito diferente. Por exemplo, a comunicação, Diego. Tem pessoas que falam pouco. Como é que você vai colocar uma pessoa na frente de um atendimento falando pouco, com pouca comunicação, com pouca expressão, pronta para solucionar, bem articulada? Você não precisa saber, eu posso te ensinar, mas eu preciso que você tenha essa característica. Então, eu acho que precisa humanizar, sim, esse DP, esse RH, que vai dar um retorno para a pessoa, dizendo que ela não se adequou, ou que talvez ela fique para um outro cargo. O último processo seletivo que eu fiz,
tinha um rapaz muito novo, que eu tenho certeza que a mãe dele botou ele para fora de casa para ele ir lá. Foi a mãe dele que fez aquela inscrição, eu tenho certeza que não foi ele não tinha habilidade para aquilo. E quando ele sentou, ele ficava balançando assim. E eu falei, o que você faz? Ele falou, nada. Eu falei, como? Ele, nada. Eu falei, final de semana, ele, nada. Eu falei, vai para a igreja, centro, nada, nada. Eu falei, você namora? Ele, não. Eu falei, tem amigos? Ele, não. Eu falei, como? Eu falei, me apresenta esse mundo que eu não conheço. Aí ele falou assim, eu jogo. Aí eu falei, eu não tenho habilidade, isso aí é com meu filho, né? Eu tenho filho de 27, ele joga, tá aí jogando, tá aqui do lado. E aí, eu fiquei enlouquecida, porque eu nunca tinha visto aquele perfil. Eu falei, você pode ser um digitador. Pronto, a vaga nem era essa. Eu já entubei no RH, arrumei um digitador para você. Porque o cara tinha um perfil. Eu falei, ele deve digitar muito bem, ele é concentrado, centrado, ouve... Né? Não é maluco como eu. Eu sou uma antena, assim, eu capto tudo o tempo todo. Eu falo, escrevo, ando, canto. Eu me enlouqueci, menino. Aí eu dou risada. Porque a gente passa cada uma, hein, cara? Depois a gente vai falar sobre o perrengue, mas você fez eu lembrar de uma vez, Adriana. O cara, ele era tão assim, isso aí juro que é verdade. Era um menino, acho que ele tinha... Eu falei que é guardinha, não sei se aí no Rio de Janeiro tem, que é iniciação profissional, então você pega os meninos... Sim, existia muito. Hoje é jovem aprendiz. Isso. Aí ele foi, só que ele era desse jeito também, Adriano. Aí ele foi, ele falou assim pro meu coordenador, eu era encarregado de estoque e meu coordenador, a gente fez a entrevista com ele porque a gente precisava. Aí ele perguntou se a mãe dele podia entrar na sala junto com ele. Não é difícil, não, hein? Não é difícil, não, mas eu juro por Deus. Eu pensei, nossa, se eu dar risada agora, eu vou acabar com o menino já. Porque se ele perguntou isso aí... O que eu faço? O que eu faço, né? Aí eu falei, nossa, cara, e eu me segurando ali, né, mas... Tive que manter a compostura ali, mas por dentro tava torcendo. Mas eu vou falar para você, todas as pessoas que estavam ali, quando olharam para ele, perceberam, né? Esse comportamento diferente dele. Não bom, não ruim, não menos que ninguém, tinha pessoas experientes, outros muito bom. Ele saiu empregado. Eu escolhi um e escolhi o outro. Eu falei, tem uma vaga para esse garoto aqui dentro, né? Lá dentro precisa de uma pessoa que não fale. Que seja centrada, que entregue resultado, que seja, né, uma escutativa. Era o cara, o garoto foi empregado. Agora, teve um outro, olha que coisa pequena, a pessoa só fala assim para mim, eu vou, mas não vou gostar não. Eu falei, não pode. Falei, sincero demais. Aí o outro falou assim, eu vou fazer porque eu preciso. Eu falei, que ótimo. Porque eu, na hora, entendi que a pessoa falou, fazer, eu vou fazer, mas não gostei, não. Ele está no processo seletivo, qualquer coisa elimina. Eu falei, sincero demais. Gabi falou, e eu sei qual é a minha realidade. Eu peço favorzinho o tempo todo, entendeu? Sem noção. E vou te falar, ai, que legal. Eu recebo sim o tempo todo. As pessoas falam porque eles sabem que eu tenho uma necessidade. E eu sou muito as pessoas, eu sou muito por eles. Tem uma entrega, né? Tem uma entrega. É de dois lados. Eu falo, eu constranjo você, não é? A pessoa, não, vou fazer de bom. Eu falo, não, fala que não ia fazer. Mas não tem como. Gestão, eu acho que é isso. Outra pessoa precisa, você pode ter certeza, quando você precisa de qualquer coisa, ela está à sua disposição. Não, e esse menino aí foi o que aconteceu. A gente trabalhava no estoque, a gente, depois que ele saiu, a gente riu pra caramba, e falou assim, esse menino aí é bom pra lançar requisição, cara. Meu coordenador falou, é verdade. E aí a gente contratou ele, e o filho da mãe era bom mesmo, rapaz. Porque ele, daquele jeitinho dele, ele era tímido, então ele não entrava na brincadeira com os outros, nada. Então, uma coisa que a gente precisava. A gente só falou, pessoal, não traz sua mãe no dia de trabalho. Você pode vir você sozinho. Mas acontece. Não, mas por isso a gente precisa conhecer, desenhar perfil, saber para que você precisa, a sua necessidade, o que você pode desenvolver, quais são as características do cargo que você precisa. E isso é humano. Aí, onde entra, né, o nosso grande parceiro, que é o RH, ter a sensibilidade de dar continuidade no fim daquele processo. A pessoa, às vezes, está desempregada, ela não tem dinheiro para ir naquele processo, ela arrumou uma roupa, ela não sabe nem o que é, assim, por um erro, às vezes, não vai pesquisar quais são os valores da empresa, a missão, se tem a ver com o seu eu, se não tem.
Por exemplo, eu sou uma pessoa muito expansiva. Então, imagine eu num lugar que não pode falar. Vai ficar complicado. Eu vou ficar com sono. A Adriana lê o dia inteiro. Não, eu preciso ler e falar com você, que eu estou entendendo, eu quero te ensinar o que eu aprendi. Eu tenho necessidade. Eu quero dividir. E aí, quando eu vejo você fazendo alguma coisa, eu quero aprender. Eu acho que a vida é crescimento. Eu vivo pensando em sucessores o tempo todo. Eu falo, eu preciso ensinar alguém a ser igual a mim. Né? E eu vou crescer com ele. Eu pego um pouco dele, deixo um pouco do meu, transformo e vou embora e aí vai, entendeu? É assim que eu vou crescendo. Já teve aquela contratação que tu esperava muito do colaborador e quando ele assinou o papelzinho, recebeu o uniforme, chegou lá, aí o rapaz não te entregou aquele resultado, você, puxa vida, perdi uma pessoa. O príncipe virou sapo. Tem sim. Vai acontecer, né? Às vezes a gente vai se enganar um pouquinho porque tem pessoas que nasceram com aquela veia artística. Ela consegue entender o que você precisa e ela desenha. Parece que eu tenho essa dificuldade de não transformar, embora o primeiro contato, as pessoas falam que não gostam de mim não, né, Diego? Lá vem ela já. Foi esse Diego. A pessoa já chega no local, não trabalha contigo, não te conhece, já fica perguntando quem é você, vai trabalhar onde, quem é teu chefe. Aí, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Quem é essa criatura? Eu quero essa pessoa longe de mim, me joga para longe. Eu entrei num ambiente que era um ambiente harmônico, né, Diego? Lugar para a gente tomar café. Ninguém perguntou, todo mundo olhava e ninguém sabia quem era o cara. Eu perguntei, quem é você? Trabalha onde? Com quem? Ele olhou para minha cara, tipo assim, tô maluca. E eu falei, gente, o cara pode ser um psicopata, sei lá quem ele é. Ele tá no mesmo ambiente, que a gente ninguém perguntou quem ele é. Eu trabalho no administrativo. Tava com fone de ouvido assim no... Com fone de ouvido. Com o telefone na mão. Eu sou administrativo da onde? Tem que imaginar o Diego assim, ó. Nossa, meu Deus, tá sendo metralhado aqui. Não, ele ficou estático, olhando, tipo, sua louca. O que você quer? Né? Tem que te responder, tipo, saiu da onde? E foi meu grande parceiro, Aí você falou assim, entendeu? Eu não posso responder o que eu quero, que pode ser uma chefe minha. Todos ficaram olhando para ele, tipo assim, quem é ele? Ninguém tinha coragem de perguntar. Eu entrei a primeira vez, entrei a segunda, lá continuava ele, olhando para frente com fone. Falei, vai ser agora que a gente vai se conhecer. Vai que ele é meu chefe. Eu não queria saber, eu queria conhecer. E aí, quando a gente contrata alguma coisa que é decepcionante, eu acho que feedback é tudo. O meu forte é a comunicação. Eu falo isso para as pessoas. Eu vivo tentando, aprendendo, e eu acho que isso é a base da vida, é a base das relações, é você saber se comunicar, você entender o que existe com o outro. Pode ser que você tenha feito uma escolha errada, pode ser que ele fez uma escolha errada também, tentar participar daquele meio corporativo. E o que eu posso falar sobre isso? Quando eu vejo que não tem a minha cara, que está se distanciando do que foi prometido ali, do que foi acordado, aquele primeiro amor, a empolgação, ou a sua necessidade do emprego, eu costumo chamar e perguntar: o que falta para você chegar naquela pessoa que eu conheci lá? O que está vendo? Está com algum problema? Precisa? E aí eu vou dando indícios para pessoas que eu estou observando, que essa minha simpatia, esse meu jeito de trazer e de transformar não é capaz de passar por cima do que é ético, né? Vamos por aí. Precisa ter ética. E eu vou trazer aquela pessoa 1, 2, 3, 4 vezes até chegar aos 90 dias. Eu vou trazer a realidade. Então, ela mesma desiste. É muito difícil. Eu só tenho um caso, de que passou e com muita dificuldade eu consegui transformar. Mas a pessoa sabia que eu percebia.
Eu faço questão, eu constranjo. Eu faço questão que ela saiba que eu estou vendo. De uma forma muito sutil, muito agradável, muito amiga. Às vezes a pessoa fala assim, tá, e você pode me ajudar mandando embora? Aí eu falo, aqui não é casa de caridade, eu não posso te ajudar. Por que você veio? O que você queria? Né? E eu começo a fazer a pessoa entender quem é ela, o valor que ela tem, que aquilo ali é muito pouco, ela precisa se desprender, e eu começo a mostrar para ela que existe um mundo lá fora, que é uma bolinha que a gente vai se encontrar em algum lugar, alguém conhece alguém, e que é muito pouco para ela se queimar por aquilo. E a pessoa acaba desistindo, me agradece, sai, e geralmente eu continuo mantendo contato, porque eu acho bem bacana isso. Eu tinha um amigo, Adriano, que ele tinha uma estratégia assim muito, sei lá, peculiar, eu acho, pra conseguir entrevista, porque emprego ele não conseguia muito, não. Ele entrava na vaga, ele copiava o que pedia na vaga, colocava no currículo e mandava pra vaga. Aí eu falei, pô, é? Só que aí chegava só até entrevista. Aí chegava só até entrevista também, porque depois não sabia dar prosseguimento na estratégia dele. Você põe uma dinâmica, põe uma situação, fala, me apresenta um case, fala quem foi você, o que você fez. Eu posso ligar para os seus pares? Me dá uma pessoa. Pronto. Não, trava, pelo amor de Deus. Essa parte eu não sei. É muito difícil, mas você consegue desestruturar fácil a pessoa voltar. Ali você vê que está montado. Quando você começa a fazer perguntas fora, eu nunca pergunto para a pessoa, estou numa dinâmica, a pergunta nunca vai ser a mesma. Eu mudo o tempo todo. E eu começo a observar se a pessoa está ansiosa para responder, se ela já está com tudo montado, se ela não está, se ela vai mentir, se ela é tendenciosa, se ela está colocando muito grande. E eu falo logo, pensa numa pessoa merdeira, sou eu. Aí a pessoa, todo mundo desmonta. Aí a pessoa começa a falar merda. Eu falo, não, muita merda pro meu gosto. Sem noção. E ali eu começo, eu começo a ir para um lado e para o outro. A pessoa já não sabe nem o que fazer, porque a gente precisa da liberdade para ver o que é. A pessoa vem toda montada, e eu olho, eu sou muito expressiva, né? A minha sobrancelha, eu preciso botar um botox, acho que é desse lado, né? Sobe sozinha. A pessoa fala alguma coisa, meu olho fica parado e a sobrancelha sobe. Eu falo, aí a pessoa, tudo bem? Eu falo tudo. Mas eu falei, não. Mentiu feio. E faz parte, né? Faz parte. É um ser humano, a gente ri depois, fala, dá feedback. Cara, ri demais, cara. É muito bom isso aqui, cara. Nossa, é muito demais. Bom, é muito bom. Pessoas, né? Você vai conhecendo, você vai... É um mundo tão engraçado, né? Às vezes tem situações que são críticas, situações tristes, você vê que a pessoa não tem a menor competência, a menor habilidade, mas foi ali, e aí você fala, tem que dar um jeito de ajudar essa pessoa, né? Daqui a pouco você está ligando para um amigo entregando o currículo do cara que colocou para você. Né, falando, poxa, eu tenho um cara que é bom para você, você tem essa vaga. E tem gente quando você quer ferrar o cara também, né? Quando você... Aí você, tem um cara muito ruim aqui, vou mandar para ele. Não serve para você. Não serve para você. Ué, eu há pouco tempo, eu fiz uma reunião e a pessoa falou assim, eu tenho uma que é violentamente fora da curva, né? Ela é demais. É digna de tomar uma surra, mas o pessoal ama tanto pelas loucuras dela, ama tanto, o pessoal não consegue brigar com ela. Pensa numa pessoa assim. E ela é isso, ela é alegria, ela é comunicação, mas se deixar, ela é terrível. E aí nós estávamos pensando sobre a necessidade de mais uma pessoa, pensa em ponto sensível. Mais uma pessoa, porque a gente vai expandir o espaço, precisamos de mais uma pessoa. E eu falei, tá, eu vou tentar. E tudo conduzia para aquele lado. Vamos. E quando eu chego um pouco mais à frente, não temos recurso. Saindo da pandemia, o mundo estourando, caindo, tentando resgatar, cheio de responsabilidade. E aí eu estava toda feliz numa reunião falando, e eu volto para a reunião e falo que não. E eu sou tão clara no que eu preciso, as minhas fragilidades e a minha necessidade, que aí eu cheguei e falei, olha, alguém quer ir embora? Aí ficou todo mundo olhando. Eu falei, eu gostaria de ir embora nesse momento. Aí
As pessoas olharam, tipo, tá louca? Falei sim, porque eu preciso falar para vocês que quem quiser ir embora, a hora é essa, porque eu não vou conseguir outra pessoa. Ficou todo mundo. Aí vira outra. Já tô fazendo mesmo, já tava explorando mesmo, fica toda hora com essa cara rindo pra minha cara, pedindo, eu faço. Vamos embora, vamos fazer. E a gente começou a rir, aquilo ali foi um momento que eles encontraram para falar assim, abraça a causa, abraça, porque ela não conseguiu, por ela conseguiria, abraça a causa. E eu me senti tão acolhida, tão protegida, então, o que eu falo? Talvez essa pessoa que você acha muito fora, que tem os desvios, e a outra que é muito certinha, a outra que é... Eles vão se completando numa grande equipe, e quando precisa entregar, você pode ter certeza que eles compram a sua causa. É assim que eu vivo. Adriano, quando o bate-papo é gostoso, assim, passa que a gente nem vê. A gente tá chegando aqui ao fim do bate-papo aqui. Passei dos 5 minutos e não percebi. Hã? Passei dos 5 minutos e, nem percebi. Não, então. Vai indo, se deixar a gente fica verdade, 2 horas aqui. Mas eu queria, assim, a gente sempre no final, a gente traz a pergunta, assim, chave, que agora é a hora mesmo, assim. A gente pede pro convidado trazer um perrengue que ele viveu no dia a dia, assim. Você vai ter milhares, mas você vai ter que escolher 1 ou 2, assim, uma situação que você passou muito engraçada e trazer pra gente, que na hora você fala assim, não acredito que eu tô vivendo isso, cara. Mas depois, agora você conta, a gente ri demais aqui. Você tem algumas situações? Com certeza você tem, né? Tem um monte. Eu tinha uma pessoa de uma equipe anterior, pensa numa pessoa gaiata, e muito, tem vários, né? Acho que eu falo, a minha equipe é a minha cara. E ela muito gaiata, muito... E a pessoa, ela atende uma ligação e a pessoa fala um nome. E quando ela fala um nome, a pessoa ela fala assim, como que se escreve? E ela fala o nome da pessoa. E aí, quando a pessoa fala assim, é normal, é assim que se escreve. Ela, é de pobre. A mulher, como é que é? Olha, não era uma situação favorável. Pensa que estamos na área de saúde. Vamos falar assim, a pessoa está fazendo um exame, a pessoa tem uma necessidade, não ligou para te dar bom dia, e ela fala o nome, ela tentou descrever que o nome se escrevia numa grafia simples, que não tinha Y, não tinha W, não tinha. Ela fala, o nome fala de pobre. Olha, a pessoa falou, eu quero falar com o seu gestor agora. Que história é essa? Meu nome não é de pobre, não. Você está pensando o quê? Olha, foi difícil administrar. E a pessoa olhou para mim e perguntou. Aí a pessoa pergunta para ela, qual é o seu nome? Aí ela, meu nome? E aí ela fala um outro nome. E a pessoa, como se escreve o seu nome? Aí ela, da mesma forma que escreve o seu. E a pessoa me descasca, né? Quando chega na gestão, me descasca. E eu falei para a pessoa, porque a fulana, aí ela, como? Não, eu só liguei uma vez. Você falou qual o nome? Eu não sabia o que ela tinha falado. Ela tinha mentido o nome dela, quando a pessoa pergunta o nome no final. Tipo assim, pensa numa situação que a pessoa esqueceu que estava falando com um cliente, ela diz que a grafia é de pobre quando ela quer falar comum, e a partir dali, o que seria um atendimento que tinha tudo para brilhar, para ser bacana, para fazer uma entrega muito boa, porque ela era muito boa no que fazia, ela se distraiu e achou que estava falando com a amiga dela, e ela fala, fulana de pobre, né? Se escrevia da forma mais simples, olha, foi uma saia justa, foi difícil eu sair. Que legal. É legal esses casos, porque eu fico imaginando a situação, depois, imagina a cabeça da pessoa, depois que ela falou, putz. Não, ela fazia altos sinais para mim enquanto eu estava falando, e eu fui ficando transformada. Eu vendo que a pessoa realmente tinha feito, não tinha nem como ela falar que não. Mas já são muitos. A outra perguntou da outra vez como é que é. Aí a pessoa, tá falando comigo? Aí ela, não, você falou comigo, não falei com a senhora, falou assim, falou que você perguntou como é que é, você acha que tá falando com quem?
Acontece. Quando acha que não tá falando, que fecha o fone. Quando você acha que terminou a gravação e a pessoa liga de volta e fala, posso falar com fulana? Pode, olha, você estava falando de mim. Não, senhora, eu não falei isso. Falou, tá tudo bem. Essa estava desligada, né? Olha. Só saia justa. Ai, que legal. Só saia justa. Mas é bom. São experiências, né? Verdade. Adriano, assim, só quem trabalha, né? Quem já trabalhou com você sabe como que o trabalho fica leve, né? Porque você consegue trazer, né, o melhor das pessoas para o dia a dia. E assim, eu lembro uma vez, já para finalizar aqui, eu estava até no transporte e eu vi 2 rapazes conversando. Isso eu já até falei, acho que num podcast aqui, mas só que isso me marcou tanto, né? Que eu falei assim, poxa, será que um dia eu vou ter condições de entregar da mesma forma que esse gestor entregava? Eu lembro que tinha 2 rapazes dentro da condução e o rapaz falou por assim, pô, aquele cara pede pra caramba, né, cara? Pô, toda hora tu passa pelo cara, o cara tá te pedindo, tu passa pelo cara, o cara tá te pedindo. Aí o outro falou, pô, é verdade, cara, mas aí não tem um dia que ele me pede alguma coisa que eu diga não pra aquele cara. É chato, mas sabe pedir, cara. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça até hoje. Aí eu falei assim, pô, vou fazer da mesma forma. Aí tu chega lá pra chamar o teu colaborador, pô, dá pra tu fazer isso aqui? Aí o cara, porra, vem um cara de novo pedindo um negócio chato pra caramba. Mas aí, talvez eu não consiga entregar com a mesma maestria que esse gestor, né? Mas, assim, a gente quando tem pessoas que trabalham bem, que gostam do que fazem, né? Pô, trabalhar com pessoas é um desafio todo dia, né? Porque, assim, você tem que matar o seu leão todo dia, matar a cobra, nem sei. É um bicho desses aí. Você tem que matar um por dia e ainda tem que chegar lá ajudar a pessoa que está trabalhando com você. Então, Adriana, eu te agradeço, né, por participar aqui desse podcast. Eu acho que, pô, foi uma aula aqui. Assim, a gente, pô, se divertiu. Você trouxe aí vivência, né? E, assim, espero que todos que têm aqui acompanhado o nosso podcast possam compartilhar, né, com todos aí do trabalho, porque fazer gestão de pessoas não é fácil, mas quando você escutar esse podcast, como extrair o melhor do funcionário, do colaborador, olha, acho que você já vai chegar no teu ambiente de trabalho com uma outra visão. E aí eu te pergunto, né, se as pessoas que estão aqui acompanhando esse podcast pelo YouTube, lá pelas plataformas de podcast, como que elas fazem para te encontrar nas redes sociais? Eu sou uma pessoa difícil de redes sociais, mas você só me manda um WhatsApp, eu respondo 2 dias depois. Se não me pegar 5 horas da manhã, de noite eu respondo. Eu tenho no LinkedIn, Adriana Fior, como está escrito aqui. Tenho uma promessa do próximo ano, eu comecei a falar um pouco mais sobre pessoas. Eu sou muito tímida na escrita, de passar essa mensagem aí, mas é uma promessa, é o que eu quero muito, poder ajudar pessoas, incentivar pessoas que estão começando, dividir um pouco e aprender um pouco também nessa troca. E Facebook eu quase não uso, mas é mais fácil me achar no LinkedIn. Eu acho que é uma boa troca para a gente se conhecer, falar um pouco mais, eu poder falar para você que existe um lugar para você, existe uma gestão que é possível, existe um RH que pode ser mais humano, existem relações corporativas, relações profissionais que viram grandes amizades, o respeito é possível, o trabalho é árduo, mas a entrega é prazerosa. Tem como. Encontra lá que a gente consegue conversar. Perfeito. Rafael, cara, acho que de hoje aqui eu não tenho, sei lá, não tenho palavras, né, por esse podcast. Conseguimos trazer a Adriana, né, tirar aquele nervosismo, conseguimos... Muito. Dessa tímida. Te agradeço demais, compartilha com o teu pessoal lá do teu trabalho, com a tua... O pessoal está aguardando. Rafael, todo seu aí, Rafael. Não, a gente só tem a agradecer, porque até no começo a gente falou, né, que brincou nos bastidores, a gente fala aquelas perguntas que ninguém entende a pergunta e muito menos a resposta. E quando a gente traz, assim, um bate-papo, assim, leve,
que a gente... A cara que o pessoal procura, né? E eu acho que a gente conseguiu trazer isso. A gente só tem a agradecer aí, Adriana, o tempo que você deixou de estar com sua família, de estar descansando, tal, para jogar um pouquinho de conversa fora aqui, mas foi bem prazeroso, bem legal e com conteúdo assim de primeira qualidade. Obrigado, viu? Eu que agradeço a possibilidade de falar um pouquinho da minha vida, porque isso é a vida. Eu não trouxe nada didático aqui, como o primeiro podcast, todos deveriam ouvir lá o primeiro, para ver que é simples, é real, é desse jeitinho mesmo, é um mundo real. Existe um mundo, os bastidores são esses aqui. São pessoas comuns que erram, que colocam a cara para bater, que fala eu errei, eu tenho gente assim, eu transformo pessoas assim, isso é possível, e trabalhar com pessoas é engrandecedor, é coisa maravilhosa. Show. Então é isso. Pessoal, para todos que estão acompanhando a gente aqui, até a próxima, até o próximo podcast, e vem muita coisa boa por aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, pessoal. Obrigado.